Fala, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre o rebalanceamento de carteira de investimentos, como ele funciona e quais os melhores momentos para você realizá-lo. Esse conceito, ele já é bem mais antigo. Há décadas ele foi definido e cada vez mais ele se mostra como algo eficiente e comprovado. As primeiras notícias que a gente tem sobre essa ideia de rebalanceamento de carteira são vistas ali no livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é de 1949. E cada vez mais isso se prova como uma ótima estratégia de investimentos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma ideia que vai otimizar sem dúvida alguma a sua carteira de investimentos. A ideia do rebalanceamento ela se dá conforme os cenários vão se modificando e isso vai refletindo na sua carteira de investimentos. Para um exemplo bem simplista, digamos que uma carteira foi definida conforme o seu perfil, objetivos, momento de vida e você vai ter ali 50% em renda variável e 50% em renda fixa. Digamos nesse cenário, onde a carteira seria metade-metade, você tem uma desvalorização das ações diante do cenário macroeconômico e uma valorização da renda fixa. E após alguns meses, você seguiu sua vida, investindo, aportando, trabalhando, gerando riqueza, você percebeu que aquela definição inicial de 50% para cada uma das classes já está bem distante disso. Você já está ali com 60%, 65% em renda fixa e com 35%, 40% em renda variável. Nesse momento, o que é interessante você fazer? Você trazer o rebalanceamento para aquele seu objetivo inicial, para a pré-definição, que vai te trazer a rentabilidade interessante e atingir os seus objetivos. Isso você vai fazer com os novos aportes, se recorrentemente você aporta na carteira de investimentos. Agora, se está muito destoado ali os percentuais, ou se demorará muito para você alcançar os percentuais adequados para sua carteira, é muito interessante nesse cenário que você resgate uma parte da parcela que você tem em renda fixa e aumente o percentual em renda variável que acabou se desvalorizando ali no decorrer daquele período. Com isso, você volta para os patamares definidos previamente. O ideal é sempre você fazer com novos aportes e sempre evitar movimentações desnecessárias, muitas movimentações na sua carteira de investimentos, porque isso envolve custos e envolve tributação. Mas quando necessário, você fazer esse rebalanceamento vai ser muito pertinente. E pegando esse nosso exemplo, nós estamos falando de um mercado de ações que caiu. Então, necessariamente você vai observar que você está comprando na baixa, fazendo aportes maiores nessa classe de ativos, o que seria realmente o ideal e diferente do que o efeito manada faz com que a maior parte dos investidores realizem, que é somente comprar e buscar ativos de renda variável na alta, quando aqueles ativos estão supervalorizados, saindo na mídia constantemente e o otimismo está tomando conta de todos os investidores. Pegando esse exemplo então, se a renda variável caiu e se desbalanceou na sua carteira atingindo um percentual bem abaixo do que você definiu, você vai comprar mais renda variável para elevá-la para o percentual adequado. Com a volta da renda variável subindo mais, você vai ter uma maior valorização da sua carteira, o que cumpre muito bem com aquele dizer popular de comprar os ativos na baixa e vender os ativos na alta. Da mesma forma, digamos que a renda variável está muito acima no percentual, foi um ano, dois de super altas enquanto a tua carteira de investimentos na parte de renda variável, e mesmo aportando na renda fixa, você observa que ela está ficando num percentual não adequado para a tua carteira, para os teus objetivos e para o seu perfil de investidor. Você vai perceber que essa parcela maior de renda variável vai trazer mais volatilidade, sua carteira vai oscilar mais, vai trazer ali, vamos fazer um comparativo de volatilidade e risco. Não só a mesma coisa, mas vamos dizer que ambas estão ali meio atreladas. Isso vai trazer mais risco, volatilidade para o seu investimento. E a partir disso, você resgatando parte dos seus investimentos em renda variável, aumentando o percentual em renda fixa, você traz para essa adequação. Importante falar que a gente está falando aqui de classes de ativos, renda variável, renda fixa e não os ativos em si. É importante você ter esse rebalanceamento dentro do que está adequado para os seus ativos financeiros. Digamos que você definiu que vai ter 5% no máximo em cada ativo, que é uma diversificação mais eficiente. Você tem que seguir um percentual. E a gente está falando aqui da definição de classes, que é o que a gente entende como asset allocation, como alocação de ativos, que é uma teoria que se consolidou muito, que cada vez mais ela se mostra como eficiente. Isso tem estudos desde a década de 80, 90, os anos 2000, que prova que mais de 90%, para ser mais específico, 93% do resultado de uma carteira de investimentos se dá pela alocação de ativos financeiros definidos conforme o seu perfil de investidor. Então é mais importante que os ativos em específico que você tem, essa definição de percentuais de alocação de ativos. E a partir disso a gente pode até destacar
que a consultoria de investimentos ela te ajuda a montar uma carteira adequada ao seu perfil, aos seus objetivos, com os percentuais definidos de forma bem clara ao que é o mais ideal para você e para alcançar com segurança e no prazo mais breve possível seus objetivos financeiros. Se você tem interesse em entender um pouco mais sobre isso, aqui abaixo na descrição tem um link onde você pode entrar em contato e nós podemos marcar uma reunião para entender esses seus objetivos e desenhar uma carteira de investimentos. Só lembrando, uma reunião ou duas, se necessário, não tem custo nenhum para você e faz parte desse nosso papel educacional e de agregar valor às pessoas que querem investir com segurança e responsabilidade no mercado financeiro. Agora, um cuidado que você deve ter quanto ao rebalanceamento. Você deve evitar fazer isso constantemente, mês a mês, por exemplo. No caso dos nossos clientes, a gente tem um acompanhamento contínuo da carteira. Trimestralmente, nós realizamos uma reunião com o cliente, acompanhando, entregando ali um relatório sobre como performou a carteira de investimentos e quão perto estamos dos objetivos financeiros. E a cada 6 meses pode fazer sentido trazer um pouco de rebalanceamento para adequação dos percentuais. O que você não deve fazer é constantemente alterar os ativos financeiros, porque isso vai gerar custos de corretagem, custos tributários e despesas desnecessárias que, no médio e longo prazo, fazendo esse giro de carteira, pode trazer prejuízo. Agora, você pode até ouvir pessoas falando que não, compro e esqueço somente. Ok, é uma estratégia que pode funcionar, mas nós trabalhamos totalmente com base em evidências e dados comprovados que demonstram que é mais eficiente, quando necessário, você trazer esse rebalanceamento para a sua carteira de investimentos. E como eu falei, é um conceito extremamente consagrado dentro dos investimentos e que cabe a você ter a sensatez, não agir por impulso, emoção, ganância ou medo e fazer os movimentos necessários na sua carteira somente conforme a necessidade e readequação ao seu plano que foi estabelecido lá no início.